bem, gente? Bem-vindos. Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, se vocês estão vendo em 2048, não sei de nada, mas eu estou aqui para falar sobre o lançamento da Rocinante 3 Selos, que é a reprensagem do nosso primeiro LP solo, o Antes do Fim. E por que Antes do Fim? Porque naquele período eu já estava achando que a gente estava chegando perto do fim. Antevendo 2025, né? Na verdade, não é 2025 que é o fim já começou há muito tempo. Então, é engraçado que tinha um disco de uma banda carioca progressivo, Bacamarte, que era Depois do Fim. As pessoas faziam algumas piadas sobre isso, que era engraçado, né? Depois é progressivo, antes era barulho. Mas minha música não é barulho, é música, tá certo? É uma expressão igual a qualquer outra. Bem, vamos agora, nesse segundo vídeo, falar de cada faixa desse disco. Vocês podem ver aqui que nós começamos com o clássico. Eu não gosto dessa palavra clássico não, mas tudo bem, tá? Porque eu tenho um problema com clássico, porque vocês viram o que aconteceu ultimamente, né? Os clássicos agora são a música favorita da direita metaleira. Então, fazer o quê? Pena. Então, tudo bem. Caçador da Noite. Essa música foi sobre um fato da época. O Richard Ramírez, que era um imigrante, se eu não me engano, mexicano, morava ou nasceu nos Estados Unidos, já não lembro mais, Richard Ramírez. Ele pegou e ficou num surto de doideira e saiu matando um monte de gente lá na Califórnia, Los Angeles, não sei o quê. O que acontece? Na época, eu li pelo jornal O Globo, que meus pais eram assinantes, e lá era chamado de Caçador da Noite, Hunter of the Night, que ele usou esse nome por causa da música do AC/DC, do disco Highway to Hell. Tá? Em outras fontes, você não vê Caçador da Noite, entendeu? São outros nomes. Enfim, eu usei a simbologia porque ele era latino ou descendente de latino, desprezado pela sociedade americana, nada mais moderno, então ele na revolta, ele saiu matando. Não é a coisa certa a fazer, mas esse disco é muito um retrato de sua época. A segunda música é HTLV3. Vejam bem, isso seria o vírus pré-vírus da AIDS, que ficou popular, mais conhecida tempos depois e vitimou muitas pessoas, né? Cazuza, Fred Mercury, porque não se tinha muito noção, como não se tem até hoje, que você precisa se proteger. Então HTLV3, se eu não me engano, era nomenclatura francesa. Então a gente escreveu a música naquele período para exatamente retratar o que mais estava começando a sair nos jornais. Então esse é um disco muito ligado àquele período, 1985 para 86. Tanto que eu escrevi o disco praticamente todo em 85. Na fase final, o último show da primeira formação porque quem é fã do Deep Purple adora, né? MK1, MK2, MK3, eu não sei qual MK que era da época, mas com o Ultimatum a gente terminou aquele período na metade do ano de 85 e eu já comecei a compor as músicas novas. Inclusive, tem músicas desse disco que foram compostas no período do Ultimatum. Morte aos Falsos, olha só, Tortura, que acabou entrando no disco seguinte, Dividir e Conquistar, tá? E aí, olha que coisa curiosa. As músicas eu compus muito rapidamente. Eu já sabia o que estava na minha cabeça, eu sabia que tipo de som que eu queria implantar no Brasil, que tipo de temática. Então eu sempre fui um cara assim, vamos dizer para vocês, realidade. Eu gosto de entrar no estúdio, gravar, eu gosto que não tenha acerto, concerto e tal. E hoje, para o meu gosto pessoal, todos os sons de guitarra, que hoje todo mundo pode ter um sonzão, né? Com os aplicativos, com os pedais, tudo digitalizado. Eu não gosto, mas isso é um problema meu, não é de ninguém. Inclusive, eu acho a parte legal dessa história é que as pessoas têm acesso a sons e amplificadores que ninguém poderia ter. Inclusive, eu não tenho grana para ficar comprando amplo. Quando eu vejo vídeo de gente falando de efeito, que o cara tá cheio de cabeçote, porra, tudo bem, sorte dele, né? Enfim. Terceira música, Álcool. Álcool nasceu por causa do seguinte, eu tinha uma namorada na época que a gente frequentava muito Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Aí você queria me encontrar no Rio, 85, 86, cara, tu ia lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a partir de 8 da noite eu tava lá, entendeu? Porque eu ficava conversando e, na verdade, alimentando para que o movimento se fortalecesse. Porque minha intenção naquele período era
deixar o movimento forte. Obviamente, eu compus músicas Morte aos Falsos, porque eu vi que meu sonho era apenas sonho meu. Sonho meu, sonho meu. É isso daí. Para quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar sem saber. Então, álcool. Eu tinha bebido, inclusive eu não bebo, mas eu tinha bebido lá aquele dia. Normal. Virando adulto, você quer saber qual é, né? Ainda bem que eu não cheirei. Aí, eu fiquei tão bêbado que minhas pernas perderam a força. E aí, essa minha namorada, para quem conheceu o Rio de Janeiro, ela me carregou no ombro do bairro da Gávea pro Leblon. Se vocês pegarem no mapa, vão ver quantos quilômetros que é. Eu vou falar, essa é uma heroína. Gente boa demais até hoje. Segunda, terceira, quarta música, depressão suicida. O que acontece? Nesse período, eu já tinha depressão, que é uma coisa que as pessoas não gostam de ficar falando muito. Inclusive, já tomei remédio, mas uma médica minha me falou o seguinte, porque tem gente que tem vergonha de falar. Normal. Mas acontece, como eu falei, eu tenho 62 anos. Eu tô da vergonha. Então, o que acontece? Uma médica falou para mim uma vez, cara, sua depressão é existencial. Ela falou para mim, sabe por que você fica triste? Não é só porque as pessoas dão mole, ou porque você fica decepcionado, ou porque não alcança seus objetivos. Na realidade, você tem uma crise existencial. Você não aceita os erros do mundo como são. E ela cansou de me falar isso, mas enfim. Aí, obviamente, eu fiquei com essas ideias passando pela minha cabeça. A vida é uma merda, tudo é uma merda. Olha só, 86, 85, 86. A vida é uma merda, tudo é uma merda. Eu tinha 23 anos e eu já estava pensando em suicídio. O que acontece? Você não pode entrar no coração das pessoas e saber o grau da dor delas. Por isso que há tanta alienação no mundo. Porque as pessoas se alienam exatamente para não fazer. Só que aí é o seguinte, você troca 6 por meia dúzia. Você se aliena, vive um monte de mentira, e aí do outro lado do espectro você quer se matar. Enfim, isso é um retrato, essa letra, sobre a questão do suicídio. E tem um lado simbólico nessa letra, que eu estou me referindo também a quem é de extrema direita, aos nazistas, aos adoradores de ditadura. Ali eu estou fazendo um desejo para vocês, já que vocês querem que os seus opositores morram também. Aí começamos essa parte das músicas contra a ditadura brasileira, mas usando como subterfúgio o quê? Os nazistas, que são a mesma. Então o que acontece? Vorkuta já é uma coisa muito ligada ao soviético, a Stalin. Eu tinha lido na época que um dos campos de concentração do Stalin era Vorkuta, se eu não me engano, era extração de carvão. Tenho quase certeza que era isso. Então o que acontece? Ele pegava lá os presos e mandava extrair carvão. Então, gente, só quero falar uma coisa. Eu não vou ficar defendendo, entendeu? Quem é criminoso, quem é mais criminoso, quem fez mais merda. Acontece que um governo, ele, teoricamente, pelos tratados assinados, tem que tratar bem os prisioneiros. Mas isso não existe. Meu filho adora anime e mangá. E eu falo para ele o tempo inteiro, acho que você já está na idade de saber, 12 anos. Você tem que saber que japonês não é santo. Ninguém é santo, entendeu? Como no Brasil houve tortura, ditadura, na Argentina matavam os pais para pegar os filhos e entregar para militar, o que acontece? Pensa bem comigo. Os regimes, eles não seguem regras quando estão em guerra, porque inimigo bom é inimigo morto. Não é isso que vocês ouvem aí? Então o que acontece? Todo regime pratica atrocidades. É assim que a coisa funciona. Para manter o poder, é só assim que a coisa funciona. Enfim, vamos lá. Lado B. Aí chegamos no lado B, né, desta coisa linda, disco lindo. Então chegamos ao lado B, Josef Mengele. Essa música eu escrevi como se fosse para os ditadores brasileiros, o Costa e Silva, o português, e o Médici, o gaúcho, principalmente para eles. Porque o Mengele, vocês sabem, porque hoje a cultura pop faz tudo que é vídeo, fica divulgando quem é, quem deixou de ser, ele era um médico que tinha autorização, tá certo?
para fazer experiências desumanas com seus prisioneiros, sempre judeus, em campos de concentração. Então ele chegou a pegar 2 pessoas e costurar para ver o quanto que ela aguentava de dor. E lá nesse campo eles arrancavam a pele das pessoas para fazer abajur. Não vou me estender sobre o assunto, porque a cada um cabe o estudo. Só vou falar uma coisa. Por que eu escrevi essa música, além do fato de citar a ditadura brasileira? Porque foi o período que o Mengele morreu em Ubatuba, São Paulo, na Praia Afogadinho. Ele era um bom velhinho. As crianças adoravam ele, mas era um criminoso, um bandido. E isso também fala sobre uma coisa, aparência. Era o bom velhinho que todo mundo amava em Ubatuba. E o cara era pior que o capeta. Ou seja, você tem que conhecer as pessoas pelo coração de verdade. É difícil entrar no coração, tá? Então era uma questão da época. Como eu falei anteriormente, esse livro é muito chegado a ser um livro, por exemplo, de contos, né? De histórias, retratos daquele período, e se fala sobre o Mengele. Agora, a pergunta que eu faço e que vocês já devem ter feito: por que ele se escondeu no Brasil e não aconteceu nada? Pensa comigo. Então, próxima música, Guerrilha. Guerrilha era uma música que já estava composta desde o Ultimatum. A gente tocou Guerrilha algumas vezes ao vivo naquele período e eu senti, para usar um termo francês, o frisson que a música dava nas pessoas. E ela se tornou o nosso hino. Deep Purple tem Smoke on the Water. Black Sabbath Paranoid. Cara, Guerrilha é o hino da Dorsal, entendeu? E tem essa letra, que é a letra que simboliza a temática do disco. Guerrilha por liberdade, pela verdade. Então o que acontece? Essa liberdade e essa verdade que eu preconizo nessa letra é diferente da verdade, da liberdade que a direita prega hoje. Então, para você ver como as coisas são elásticas. Guerrilha, fantástica. Aí chegamos à Inveja. Aí começa o retrato meu sobre aquele período. Essas 2 músicas eu nunca falei muito bem, não, mas Inveja e Morte aos Falsos são sobre a cena de metal brasileira. Acreditem se quiser, a gente começou... Cara, a primeira pessoa que começou a ter inveja da banda ou de mim foi exatamente no ano que eu fundei a banda. Aí começou a putaria, aí começou a derrubada de tapete. Eu já contei história pra caramba na biografia Guerrilha, já gravei vídeos, falei tudo. Cara, até hoje isso não para. A gente tem uma produtora que ela me fala, a pessoa X me ligou para falar para tirar vocês do show, que é para não ajudar não. Aí eu falei, ninguém tá me ajudando, eu tô trabalhando. Eu escrevi a história desse país, eu tenho talento, força, dignidade, e não é gente de bastidores cabeludo metaleiro que vai me derrubar. Entendeu? Quer derrubar? Derruba, o problema é seu. Só que eu acredito na lei do karma, irmão ou irmã. Vocês todos vão se mais cedo ou mais tarde. Então Inveja foi para o que já estava rolando na época. E finalmente Morte aos Falsos, se eu não me engano... Tá? Não tem nada a ver com Manowar, ok? Se eu não me engano, isso eu estou tentando tirar da cartola. Quem deu a sugestão do título foi meu irmão. E eu falei para ele, Cláudio, como é que você se sente com essas pessoas que têm inveja da gente e estão tentando derrubar? Aí ele foi e cunhou algumas frases, só que ele foi pior que eu, que ele falou, quero quebrar suas caras, quebrar seu dente, não sei o que. Isso tudo é obra do meu irmão. Porque eu, do jeito que eu sou, eu não ia escrever isso, né? Mas é isso, só para lembrar do meu irmãozinho querido, que já faleceu há 1 ano e meio, o fundador da Dorsal junto comigo. Bem, gente, esse é o segundo vídeo, que disco? Cara, será que eu tenho que gravar disco novo? Estão me cobrando muito, será que chegou a hora de gravar disco novo? Não sei, acho que pode ser. Então, o que acontece? Quero agradecer a Rocinante 3 Selos pelo trabalho maravilhoso e recomendo, induzo que vocês entrem no site da Rocinante e comprem os LPs antes do fim e dividir e conquistar. E lá também tem os nossos amigos Cólera e Ratos de Porão. Gente, muito obrigado pela meia hora que vocês nos cederam. Muito obrigado. Olha o metal comendo lá atrás. Dorsal Atlântica 2024. A banda está viva e voltou por causa de vocês. Não foi porque eu quis, não, gente.
entendeu? Isso foi demanda popular, foi a pressão de produtor das pessoas, dos apoiadores. E eu só posso agradecer de coração.